apresentação, mas eu fiz uma apresentação de slides e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre engenharia aeroespacial, eu vou me apresentar um pouco também e vou explicar um pouco para vocês sobre como é que funciona essa área, quem que pode trabalhar no setor aeroespacial e o que engloba o mundo aeroespacial. Então, vamos lá. Gente, está aparecendo aí? Tá, né? Ok, então, gente. Como eu falo, o pessoal já me apresentou, meu nome é Manuela Eikoff, eu sou administradora do perfil @quebrando-inércia, e eu vou explicar um pouquinho sobre mim. Atualmente, eu faço engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília, eu estou indo para o 8º semestre, então já estou quase acabando o curso. Eu estou concluindo agora um projeto de iniciação científica em simulação de plasmas astrofísicos e de laboratório. E nesse projeto de iniciação científica eu trabalhei com propulsores elétricos e fiz um estudo, né, sobre plasmas, e agora eu estou trabalhando com discos de acreção, que são discos de matéria que formam os planetas em volta das estrelas, né? Além disso, eu integrei uma equipe de competição de foguete modelismo por 3 anos, logo no início da minha graduação, até 2020 mais ou menos. Eu também sou astrônoma amadora, eu tenho telescópio, então normalmente é uma coisa que eu pratico bastante durante o ano. E também sou influenciadora digital com o perfil Quebrando Inércia. Eu vou contar um pouquinho sobre o perfil, né? Em 2019, eu criei um site para divulgar meus resumos e ajudar os outros colegas, né, da faculdade a estudarem e irem bem nas matérias. E em 2020, eu resolvi passar esse site para o Instagram e as outras redes sociais e transformar, digamos que, num perfil de divulgação científica, né? Então, nessa história, eu já consegui, acho que, 7.800 seguidores, eu estou crescendo ainda mais. Tem perfil no Instagram, TikTok, e é isso. Se vocês gostarem desse assunto, quiserem me acompanhar, sintam-se à vontade para me seguir lá no Instagram. Então, vamos lá. Para iniciar a palestra, eu vou explicar um pouquinho sobre o que faz um engenheiro. Eu sei que a palestra é mais voltada para estudantes, né, da graduação, porém eu acho importante explicar um pouquinho, né? E o engenheiro tem, digamos que, o trabalho de projetar e construir máquinas e equipamentos para exercer alguma função. Então, são pessoas que resolvem problemas, né? E é basicamente isso. É bem simples a definição, né? Mas muita gente confunde engenheiro com cientista. E engenheiro é basicamente uma pessoa que soluciona problemas para atender uma necessidade específica. Enfim, o que seria a engenharia aeroespacial? Eu separei essa apresentação em alguns tópicos. Eu primeiro vou explicar o que significa o termo aeroespacial. Depois eu vou explicar a engenharia aeroespacial em si, vou falar sobre as divisões, as matérias que a gente estuda e as áreas que a gente pode trabalhar. E depois eu vou explicar também um pouquinho sobre quais são, assim, você não sendo engenheiro aeroespacial, eu posso trabalhar ainda no setor? Então eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso, falar algumas profissões que também estão no meio aeroespacial. Então vamos lá. Ui, passou. Então, o que significa aeroespacial, né? Aeroespacial é um adjetivo, né? Eu coloquei assim em português a definição do dicionário, né? E meio que tem duas, digamos que, explicações. É relacionada à navegação do espaço e também à navegação pelo ar, na atmosfera. Então, meio que junta aero e espacial. A primeira vez que foi utilizada foi nos anos 50, e é isso. Desde então, a gente tem importado essa palavra do inglês para o português e vem sendo utilizado até os dias de hoje, né? Bom, aí o que é a engenharia aeroespacial em si? Basicamente, é um campo da engenharia que está relacionado com o projeto, desenvolvimento, teste e produção de aeronaves, naves espaciais e sistemas relacionados. Então, lembra aquela definição que eu tinha falado do que é um engenheiro? Basicamente, o engenheiro aeroespacial vai projetar, resolver problemas para um mundo aeroespacial, né?
Então, vai trabalhar com satélites, aviões, helicópteros, drones, deixa eu ver o que mais, veículos lançadores, né, que seriam foguetes. Então, também tem aqueles veículos autônomos, né? Então, tem uma, digamos que uma ampla gama de projetos para se trabalhar. Aí, eu vou explicar mais ou menos o que acontece dentro da engenharia aeroespacial. A gente tem duas divisões, que é a parte aeronáutica e a astronáutica. A parte aeronáutica, ela envolve veículos que se movem na atmosfera. Então, eu coloquei ali o piloto, né? Então, envolve basicamente helicópteros, aviões, jatos, caças, todos esses veículos que se movem na atmosfera, né? E a parte astronáutica são veículos que se movem na atmosfera e fora dela. Então, pega satélites, a International Space Station, pega missões, pega o Hubble, as missões lá pelo sistema solar, né? Também pega foguetes, então tem uma ampla gama de possibilidades. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. Aí agora as matérias estudadas, né? Dentro do curso de engenharia aeroespacial, a gente começa com um ciclo básico, que seria um ciclo básico de todas as engenharias. Então a gente tem física, cálculo, álgebra linear, um pouco de programação. A gente tem FETRANS, que é fenômeno de transporte, mecânica de estruturas. A gente tem uma base comum de todas as engenharias. Depois a gente entra em matérias mais específicas, que seriam a parte de transferência de calor, dinâmica dos fluidos, estabilidade e controle, a parte estrutural mesmo de engenharia aeroespacial. Então, a gente vê quais são os esforços que ocorrem dentro da fuselagem do avião, dentro da asa. A gente estuda aerodinâmica também e ver como é que é projetada a asa do avião, quais são os melhores formatos de asa, fuselagem para o determinado tipo de regime que você quer que o avião opere. Então, se você quer que você está trabalhando com um avião comercial, ele vai ter um formato diferente de um caça, ou aviões menores, né, como o King Air e o Caravan. Então, sempre são algumas especificações que a gente vai vendo durante o curso, né, e vai entendendo por que cada aeronave é projetada de uma determinada forma. Além disso, a gente vê, semestre que vem eu vou ter uma matéria de propulsão, então eu vou entender mais sobre como é que funciona a propulsão aeronáutica, a propulsão espacial. Eu também tive a oportunidade de trabalhar na equipe de competição com a parte de propulsão, então fiquei basicamente 2 anos estudando um pouco sobre como é que funciona motores de foguete, trabalhei com motores híbridos, que seriam parte do combustível, né, sólida, outra parte é líquida. Então, é bem interessante. A gente também tem a parte de aviônica, que seria a eletrônica embarcada dentro da aeronave. Então, a gente tem eletrônica tanto na parte do foguete, como em aviões, né, e helicópteros. A parte do foguete também é bem interessante, porque hoje em dia tem estudos sobre controle de estabilidade, de aletas, né? Então, eu acho bem interessante essa área. E eu acredito que seja isso. Eu também esqueci de colocar que a gente estuda bastante sobre materiais também. Eu tive algumas matérias, a oportunidade de ter algumas matérias sobre isso, e é uma área bem interessante e que é muito legal de explorar dentro do curso. Então, você vai tendo várias oportunidades de estudo e vai se desenvolvendo durante o curso, né? Principalmente, é muito importante, assim, se envolver na parte de projeto de pesquisa, etc., porque daí você vai se aprofundando nessas áreas e entendendo mais, né? O meu projeto de pesquisa é propulsão elétrica, então a gente acaba estudando, basicamente o plasma, ele envolve 3 matérias, né, principais, que seria termodinâmica, eletromagnetismo e dinâmica dos fluidos. Então, meio que o meu estudo englobou isso tudo e foi bem interessante, foi uma oportunidade muito boa para eu aplicar o que eu vi nas matérias na parte teórica, eu pude aplicar digamos que em prática no projeto de pesquisa, né? Então foi bem interessante. Aí agora eu coloquei um gifzinho animado, né,
para explicar um pouquinho sobre quais são as áreas que a gente pode trabalhar depois de formado. Se você quer trabalhar com o setor aeroespacial, as áreas principais assim que estão mais populares aqui no Brasil e no exterior, mais no exterior, né? É a parte de aerodinâmica e mecânica de fluidos, dinâmica estrutural e aeroelasticidade. Então, essa parte de dinâmica estrutural, como eu tinha falado, né? A gente estuda os esforços que ocorrem na fuselagem do avião, na asa do avião, no foguete também, né? Materiais compósitos, propulsão aeronáutica e espacial, principalmente a parte de propulsão aeroespacial, desculpa. A propulsão elétrica, digamos que está em popular hoje em dia, então tem muitos estudos ocorrendo sobre essa parte de propulsão elétrica, eu gosto bastante, gente, pesquisem. Também tem controle de aeronaves e engenharia de sistemas. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre quais são as áreas que você pode trabalhar sem ser engenheiro aeroespacial. Então, muita gente me pergunta assim, Manu, eu faço engenharia da computação, eu faço engenharia mecânica, tem como eu trabalhar no setor aeroespacial? Tem sim, não precisa ser engenheiro aeroespacial para trabalhar no setor, porque ele acaba movendo diversas outras profissões, diversas outras áreas para, digamos que, sair do papel, né? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre como é que é o curso em geral de engenharia aeroespacial, né? É basicamente uma engenharia mecânica especializada em aeronaves, né? Então, a gente vê muito mais a parte mecânica do que a parte eletrônica, elétrica, computacional. Então, basicamente, essa parte mais que envolve eletrônica, elétrica, fica mais responsável pelos engenheiros elétricos. Eu acredito que o setor civil, de engenharia civil, não tem muitas aplicações assim diretas no setor aeroespacial em si, mas tem sim postos de trabalho. Aqui no Brasil, digamos que o setor aeroespacial está engatinhando, né? Mas já no exterior a gente tem um setor mais consolidado, principalmente nos Estados Unidos, então acaba envolvendo bastante várias outras profissões, né? Então, basicamente isso. Eu coloquei algumas aqui que eu retirei do site da NASA, né? Que lá eles oferecem diversos outros postos de trabalho, tem muita pesquisa e é bem interessante. Eu acho que o pessoal também me pergunta sobre engenharia química. Engenharia química tem uma implicação bem direta no setor aeroespacial por causa dos combustíveis, né, e de materiais. Então, é uma área que tem bastante aplicação também e que é possível, sim, você trabalhar fazendo alguma especialização depois da graduação ou fazendo já alguns projetos de pesquisa se envolvendo em outras atividades de extensão durante a graduação para ter um currículo, né? E eu acredito que é isso. Muito obrigada. Agora a gente vai para as perguntas, né? Eu só queria ressaltar algumas coisas antes.